Vocês já se perguntaram como uma família pode moldar o rumo da nação e mudar gerações inteiras? Então, segure-se firme, pois estamos prestes a desvendar a história de uma família que se esconde nas sombras, mas que também controla impérios e acumula riquezas como nenhuma outra vista no mundo. Mas se vocês pensavam que nomes como Ford ou Rockefeller eram sinônimos de poder, vocês estão enganados. Preparem-se então para conhecer uma família sueca que está no comando de setores tão diversos, tanto quanto eletrodoméstico e caças militares. E a história desses desconhecidos se estende por mais de um século, moldando não só a Europa, mas também todo o destino global. Mas se você der uma olhada na lista das famílias mais ricas, você vai encontrar nomes como, por exemplo, Alton. Mas esta família não vai estar na lista. E o porquê disso? O curioso disso tudo é que este nome não aparecendo na lista, na verdade, esta família é uma das mais ricas, podendo possuir um império de 250 bilhões de dólares. Afinal, quem são os Wallenberg? E como eles conseguiram ficar tanto tempo longe dos holofotes? Bem-vindos a este vídeo intrigante, onde exploraremos a incrível saga de uma família, uma das mais enigmáticas e também mais poderosas do velho continente. E como é possível que uma família tenha conseguido juntar tanto dinheiro e influência ao longo do tempo e ainda conseguir permanecer longe dos olhos curiosos do público? E para entender o segredo desse sucesso duradouro dos Wallenbergs, precisamos voltar no tempo, no século XIX. A Suécia estava mudando, com muitas indústrias e coisas novas acontecendo. E foi nesse momento de oportunidades que André Oscar Wallenberg criou o Banco Estocolmo, na segunda metade do século, em 1837. Curiosamente, André era um ex-oficial da Marinha Sueca, que durante as andanças pelo mundo absorveu conhecimento sobre sistemas bancários em desenvolvimento. E durante suas viagens, ele viu em primeira mão os estragos causados pela crise de 1837 nos Estados Unidos, uma crise que surgiu graças aos erros bancários. E essa experiência prática ensinou ele a saber o que não fazer. Mas o tempo passou e a sabedoria acumulada veio à tona. E quando o banco abriu as suas portas, a Suécia então testemunhou uma revolução bancária. E ao contrário dos bancos complexos de hoje, as instituições na época de 1850 eram praticamente cofres, onde o dinheiro era guardado sem gerar retorno. Mas foi aí que André viu uma oportunidade de ouro: emprestar dinheiro aos clientes e dividir os lucros com depositantes. E qual foi o resultado? Filas enormes e um grande sucesso. Filas enormes se formaram com pessoas ávidas para transformar suas economias em investimentos lucrativos. Esse dinheiro foi a alavanca para a industrialização e a expansão da ferrovia no país. E aqueles juros acumulados com os empréstimos, eles transformaram André Oscar Wallenberg em um dos homens mais ricos da Europa. E com a fortuna em suas mãos, o banco logo começou a adquirir participações em gigantes empresas suecas. E após a morte de André em 1886, seus filhos assumiram o comando do negócio e continuaram a assumir o legado e o poder da família. Em processo de sucessão, não apenas refletiu a continuidade dos valores da família não, mas também estabeleceu as bases para a próxima fase do Império Wallenberg. Contudo, a legislação sueca em 1916 restringiu a participação do banco como acionistas de empresas, colocando assim em risco o domínio daquele império. E o que eles fizeram com isso? Criaram a Investor AB, uma empresa de investimento que agiu como escudo contra as regulamentações. E no ano seguinte, Knut Agathon Wallenberg, que sucedeu seu pai no comando, fez mais uma jogada de mestre. Fundou uma instituição de caridade, transferindo a fortuna da família para lá. Hoje, a riqueza dos Wallenbergs, ela oscila entre 250 bilhões a 300 bilhões de dólares. E é dividida entre 20 fundações. E embora as fundações sejam atualmente administradas pela quinta geração da família e seus membros desfrutem desse dinheiro gerado, eles não são considerados donos das empresas não. Portanto, vocês não vão encontrar nenhum dos Wallenbergs na lista dos ricos do mundo que estamos acostumados a ver.
e nem mesmo na lista das pessoas mais ricas da Suécia. Mas mesmo nas sombras, como essa família conseguiu tanta influência e poder? A resposta é bem simples. A família desempenhou então um papel significativo, tanto na política sueca quanto nos negócios do país. E seus laços estreitos com o governo e sua participação em cargos públicos demonstram uma interligação profunda entre o setor privado e o público que ultrapassa a fronteira sueca. Vale destacar também que membros da família ocuparam posições de destaque, como o próprio Kenneth Agoto, que foi membro do Conselho Municipal de Estocolmo por mais de 30 anos, participando assim ativamente do desenvolvimento da cidade. E ele também foi parlamentar por 12 anos, exercendo assim um cargo semelhante a senador. Além disso, ele atuou como ministro das Relações Exteriores, participando dos negócios da Primeira Guerra Mundial. Além disso, a família não limitou a sua influência apenas no âmbito nacional. André, outro Wallenberg da segunda geração de banqueiros, desempenhou um papel crucial na política internacional, representando a Suécia em negociações globais. E sua reputação sólida e histórico de sucesso nos negócios proporcionaram uma base confiável para representar os interesses do país em acordos comerciais, questões diplomáticas e cooperações internacional. Ou seja, uma clara expressão de poder. E no contexto da história, a terceira geração da família também se destacou. É aí que entra Raoul Wallenberg, neto do fundador do banco, que deixou sua marca ao se tornar um dos heróis internacionalmente. Ele atuou na Segunda Guerra Mundial e ele atuou como embaixador sueco na Hungria e conseguiu também salvar milhares de vidas de judeus no Holocausto. Só que enquanto Raoul se dedicava a salvar vidas em meio à guerra, seus primos Jacó e Marcus Wallenberg adotavam uma abordagem distinta. Em vez de atuar em prol da humanidade, eles enxergaram na guerra uma oportunidade de expandir a fortuna e o poder da família. Aproveitando-se então das circunstâncias, eles negociaram com ambos os lados do conflito, vendendo produtos, equipamentos e minérios para alemães e assim adquirindo empresas estratégicas como a SKF, que controlava praticamente toda a produção de rolamento da Europa. E com o fim da guerra, o clã não apenas existiram não, mas também se reinventaram. Eles entraram em cena, adquirindo empresas alemãs de renome, como por exemplo a Bosch, evitando assim qualquer ameaça de expropriação. Segredos cuidadosamente guardados garantiam que as empresas seriam posteriormente recompradas, como um gesto de gratidão por parte dos Wallenbergs. No entanto, esses feitos gloriosos pertencem ao antigo capítulo da história, numa era distinta. Na década de 1970, por exemplo, suas ações empresariais reverberam por toda a sociedade sueca, tocando a vida de quase a metade da população do país nórdico. Sua influência se fazia sentir em empresas notáveis de diversos setores, a exemplo da Saab Group, que dominava a aviação, enquanto a Boliden e a LKAB eram gigantes na mineração, e as fabricantes de automóveis em caminhões Scania e Volvo faziam parte do seu império, assim como a SEB, e também no setor bancário. A Ericsson liderava as telecomunicações, enquanto a Electrolux produzia eletrodoméstico de renome. Já a ABB se destacava na engenharia elétrica e a Atlas Copco no campo dos equipamentos industriais, como vocês podem ver em muitos lugares da Suécia. Mas além disso, ainda tinha a AstraZeneca, ela mesma era um nome proeminente na indústria farmacêutica, e a FAM no ramo de investimento. E estas são apenas algumas das empresas que tiveram no controle e poder da família Wallenberg ao longo dos anos. A marca Wallenberg estava impregnada na própria essência do produto interno bruto PIB sueco, com quase 1/3 da riqueza nacional, carregando seu selo, mas eles não se restringiam às fronteiras da sua terra natal, não. Na verdade, na quarta geração, um membro distinto, Peter Wallenberg, desenhava pontes sólidas com líderes chineses, moldando os alicerces para uma aproximação notável entre a Suécia e a China. Além disso, a família também deixou sua marca em instituições internacionais com presença marcante no cenário do Fórum Econômico Mundial e também em outras arenas globais e que moldam os rumos do mundo contemporâneo.
Um detalhe intrigante é que traz à tona um debate controverso e que demonstra seu poder e influência. É o fato que o ex-líder da ONU, Kofi Annan, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2001, estava casado com Nani Maria Annan, herdeira sobrinha de Raoul Wallenberg, mencionado na terceira geração dos Wallenberg. Essa conexão é lógico, né? Aparentemente contraditória, levantaria uma pergunta, né? E bem importante. Como conciliar o papel de um diplomata e defensor mundial da paz com o fato de ser membro de uma família que obtém lucro em parte por setores de armamento que por vezes dependem do conflito? Um exemplo recente é a notável dessa influência que aconteceu recentemente. Vale destacar que em maio de 2022, a Suécia uniu as forças com a Finlândia, ao submeter um pedido conjunto de adesão à OTAN. Isso no início de julho. Os membros da aliança deram início ao processo formal de incorporação desses países, uma medida que gerou controvérsias e dividiu a nação. Curiosamente, mas nem tanto, os Wallenbergs estiveram entre os principais defensores desse caso, e sua influência teve um papel determinante para obter a aprovação de todos os países membros. Vale destacar também como a percepção dos suecos sobre esse tema evoluiu bastante. Pesquisas nacionais das últimas décadas apontavam que o apoio público da adesão à OTAN era minoritário, mas isso de repente mudou. Será que foi o medo da invasão russa na Ucrânia que levou a Suécia, até agora conhecida por sua neutralidade, a querer fazer parte da organização militar? A adesão da Suécia à OTAN não é apenas uma coincidência, não, mas faz parte de uma estratégia bem planejada, onde os interesses da família Wallenberg estão diretamente ligados aos acontecimentos. Um exemplo claro disso é a Saab, uma empresa de defesa de propriedade privada, com família poderosa como os principais donos. A Saab que fabrica o caça Gripen, que é muito famoso além de outras armas e submarinos. Com a invasão da Rússia na Ucrânia gerando preocupações e aumentando a demanda por equipamentos militares, a Saab viu uma oportunidade de negócios. O presidente executivo da empresa disse que a entrada da Suécia na OTAN pode abrir sim novas oportunidades para a Saab, já que essa medida tende a aumentar os gastos em defesa e a procura por seus produtos. Agora fica a pergunta: coincidência ou estratégia? No horizonte próximo, os próximos membros da sexta geração já estão sendo preparados para assumir o comando e muito provavelmente continuarão a expandir este império oculto da família Wallenberg. E será que o futuro reserva mais reviravoltas para a família Wallenbergs? Mas uma coisa é certa, esse clã tão poderoso vai muito além de política e dinheiro, mostrando assim como eles têm um papel discreto, porém muito importante para moldar os rumos da economia global e também da Europa. Mais importante, para moldar os rumos das coisas na Europa e no mundo. Vocês já conheciam a história do Wallenbergs? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de hoje. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos. Eu vou ficando por aqui. Até mais com mais vídeos.